pouquíssimas pessoas sabem dessa experiência que eu tive, essas duas experiências. Pessoas íntimas realmente, do qual eu confio. A minha família, os meus irmãos sabem, minha mãe soube depois. E depois seu marido... Meu marido, sim, contei pro meu marido. Olha, pastor, eu louvo a Deus pela vida da nossa querida pastora Helena Raquel, que é uma grande mulher de Deus. Eu tenho um apreço gigantesco por ela, pela família dela. E ouvi-la ali, enfim, a ministração foi algo poderoso. Eu tenho certeza que Deus a usou naquele momento para ser a voz de muitas mulheres, muitas não, centenas de milhares de mulheres que passam por isso, que passam por abusos, que foram molestadas, mulheres, crianças, jovens. E nós estamos vendo a internet sendo abalada, né? E o mais interessante é ver pessoas se levantando contra toda aquela fala dela, enfim, comentando ali que não tinha necessidade, no sentido de para que tocar num assunto como esse. Nós ficamos assim sem entender, né? Muitas mulheres que nos assistem aqui, enfim, nas redes sociais, já passaram por isso. E posso dizer que muitas outras passam e estão passando caladas. Não tem coragem de abrir o seu coração. Tem medo de confiar essa dor a alguém. Quando eu olho para essa questão do cenário de abuso sexual, de mulheres que são molestadas, infelizmente o abuso sexual não vem apenas dos homens, mas também, infelizmente, há mulheres também que abusam. Isso é horripilante. Homens e mulheres. Enfim, e eu lembro o Senhor falando isso, eu me lembro que há pouco tempo o Senhor me deu um sonho. E neste sonho eu acordei muito assustada, chorei muito. E neste sonho eu estava em uma casa era como se fosse uma casa muito escura, um quarto muito escuro, era um cômodo de uma casa, parecia muito ser um quarto, ele era bem escuro, e havia só um foco de luz, e nesse foco de luz, eu, naquele sonho, via uma criança, uma menina, ela tinha mais ou menos ali naquele sonho uma média de 6 anos de idade, e naquele sonho, eu ouvi aquela menina pedindo socorro, e em frente a ela havia um homem, este homem estava se preparando para abusar dela. E este sonho que eu tive me fez lembrar de algo que eu vivi. E isso que eu vou contar aqui para vocês, eu nunca contei em nenhum podcast. Eu já passei por essa experiência. Eu tive... Passou por experiência de ser molestada. Eu tive 2 experiências na minha vida de ser molestada. Calma aí. Só para deixar claro, ser molestada é uma coisa, ser abusada é outra coisa, né? Vamos... Isso. Quando você é molestada é a tentativa. Tentaram contra você. Isso. Quando você é abusada é o ato... Consumado. Então tentaram. Isso. De alguma forma. Sim. É a primeira vez que eu estou abrindo isso em um podcast. É uma história... são experiências delicadas, mas que eu consigo falar porque eu fui curada disso, para a glória de Deus. Mas... Então a mensagem da pastora Helena Raquel também te motivou hoje a contar. Sim. Pouquíssimas pessoas sabem dessa experiência que eu tive, essas duas experiências. Pessoas íntimas realmente, do qual eu confio. A minha família, os meus irmãos sabem, minha mãe soube depois. E depois seu marido... Meu marido, sim, contei pro meu marido. Quando eu ouvi a pastora Helena Raquel falando, eu entendi, ainda mais tendo essa oportunidade de hoje, de poder também abrir o meu coração. Porque eu sei que talvez o que eu vou abrir aqui para vocês, muitas mulheres já passaram. No meu caso, não houve o ato consumado, graças a Deus, mas houve a tentativa. A primeira experiência que eu tive, eu tinha uma média mais ou menos ali de uns 7, 8 anos. Eu estou dizendo isso relacionado ao sonho, pastor, porque... Deus é Deus de propósitos, né? Deus já sabia desse podcast, já sabia que isso iria acontecer. Porque quando o Senhor me deu esse sonho dessa menininha, eu fiquei muito assustada. Chorei, contei pro meu marido. E agora,
quando a pastora Helena Raquel liberou aquela palavra, alertando, dando voz a essas mulheres, essas crianças que estão passando por essa questão de ser molestadas, de abuso sexual, de pedófilos escondidos, enrustidos, em cargos eclesiásticos, em roupas, engravatados. Mas eu gostaria de dizer, antes de contar a minha experiência, que haverá uma prestação de contas. E o preço vai ser muito caro. Deus, ele Deus não é vai injusto. cobrar. Ele não é injusto, né? Deus vai cobrar. Deus não é injusto. De cada um que tocou em inocentes. Deus vai cobrar. Que tocou tirou nas a pureza crianças, de alguém, né? que violou a inocência dessas crianças. Um grande preço será pago por eles. A minha experiência, como eu disse, eu tinha mais ou menos 7, 8 anos. E minha mãe tinha uma melhor amiga. Uma amiga de confiança. E nós tínhamos o costume de, às vezes, irmos na casa dessa pessoa. E essa moça, essa mulher, essa senhora, ela tinha um esposo. E eu me lembro que eu chamava-o de tio. Eu chamava ele de tio. E era engraçado porque, quando eu lembro dessa história, você que está me assistindo e já teve alguém ao seu redor que passou por isso ou já passou por isso, provavelmente os passos foram os mesmos. Todo abusador, ele segue alguns passos. Ele não vai de uma vez. A grande maioria vai ganhando território. Então eu me lembro que todas as vezes que nós íamos na casa dessa mulher, dessa amiga da minha mãe, esse homem, eu era pequenininha, e ele me chamava, vamos comprar doces. E aí eu lembro que ele pegava na minha mão e me levava numa doceria, numa sorveteria, em um posto de gasolina, com autorização da minha mãe, porque, como assim, eram pessoas de confiança, pessoas de casa. E ele me pegava pelas mãos, me levava ali para comprar doce e ficava por isso. Então, ele foi ganhando o meu coração, a minha confiança. Primeiro a da minha mãe, depois a minha. E o dia que marcou a minha vida foi quando eu sofri essa questão, esse marco na minha história, quando eu fui molestada. E como foi? Foi um dia em que nós fomos visitá-lo, ele e a esposa. E eu lembro que ele me chamou, ele disse, Gabi, vamos ali no posto comprar sorvete. Era um dia de muito calor. E aí nós fomos no posto de gasolina, que era bem perto da casa dele. Nós fomos lá, compramos o sorvete, os doces. E eu lembro, queridos, que a casa deles, embaixo, era uma casa, em cima estava construindo mais cômodos. Então, estava em construção na parte de cima. Então, lá tinha muitos materiais de construção, enfim, tijolos, mas as paredes já estavam erguidas. Então, tinha uma escada e as paredes erguidas no andar de cima, como se fossem dormitórios no andar de cima. E eu me lembro que, quando nós chegamos ali, do posto de gasolina, ele disse, vamos subir ali com o tio? E eu lembro que ele me pegou pela mão, me subiu. Quando nós chegamos lá em cima, tinha uma cadeira. Eu vou repetir, tinha uma cadeira. Ou seja, ele já tinha arquitetado aquilo. Tinha uma cadeira no meio daquele lugar. E eu me lembro que ele sentou naquela cadeira e ele me colocou no colo dele. Já me sentou no colo dele, me abraçou e ele dizia para mim, me abrace. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu era muito pequena, mas eu me lembro. Ele beijava o meu pescoço e dizia, me abrace. Nessa hora, minha mãe lá embaixo sente a minha falta. Ela ouviu que o portão abriu, percebeu que nós tínhamos chegado, mas a gente não tinha entrado na casa. Ela me grita lá embaixo. Quando ela me grita, ele me solta. Nós descemos. E eu guardei aquilo para mim. Meu Deus. Eu tinha 7, 8 anos. Eu guardei. Eu guardei aquilo para mim. Não conseguiu contar? Não consegui, a princípio, contar para minha mãe. Senti medo. Para ninguém? Não. Guardou isso? Guardei. Eu senti muito medo. Na verdade, isso é muito sério, porque existem muitas pessoas que carregam memórias como essa e até hoje não conseguiu contar para ninguém. Sim, exato. E os criminosos continuam impunes, né? Sim. E é por isso que eles continuam. E eu me lembro que eu demorei muito para contar para minha mãe. Eu não consigo lembrar exatamente qual foi a idade que eu contei para minha mãe. Hoje eu entendo, pastor. Hoje minha mãe já dorme no Senhor. Ela faleceu ano passado. E graças a Deus eu fiz pela minha mãe o que eu podia, como filha caçula. Minha mãe foi uma mãe maravilhosa. Ela deu o que ela tinha. Eu a perdoei. Mas quando eu contei para minha mãe
o que tinha acontecido depois de anos. Anos, eu já era adolescente. Eu vivi isso com 7, 8 anos. Eu fui contar depois de anos. Minha mãe não acreditou. E eu lembro que ela ficou tão furiosa que naquele dia eu apanhei por conta disso. E por que os adultos têm dificuldade de acreditar nos menores, não é? E eu estou aqui como uma das pessoas que foi molestada. Pai, mãe, quando seu filho, sua filha falar sobre algo relacionado a isso, acredite. Vá atrás das provas. No mínimo pesquise, né? Pesquise. Foi na escola? Quem foi? Já instrua os filhos, os sobrinhos, netos, dentro de casa. Dentro de casa. Olha, ninguém pode tocar em você. Só a sua mãe. Só... Filha, filho, olhe para mim, você precisa prestar atenção. Só a sua mãe. Só a sua avó. Você só pode confiar em nós. Tem que ser comunicado isso para as crianças. Pastor, eu fui molestada. Aquele homem era se ele tinha 50 anos, não sei nem se ele está vivo. Eu era uma criança. E ele tocou no meu corpo. Eu era uma criança. E ele sentiu desejo por mim. Ele beijou o meu pescoço. Ele me desejava. Eu era uma criança. Eu já pregava. Mas eu tive tanto medo. Medo de apanhar. Medo da minha mãe não acreditar em mim. Medo de gerar uma confusão. Talvez a vítima que está me ouvindo, assim como Deus usou a pastora Helena Raquel. E eu te digo, pastor, que após a fala da pastora Helena, muitas mulheres vão ter força, assim como eu estou tendo hoje, para abrir o coração.